E aí galera, vamos falar um pouquinho sobre os fungos hoje, né? Reino dos fungos, então. Os fungos são organismos unicelulares ou pluricelulares, né? Ah, Heterótrofos, podem ter vida livre, ou seja, né, em ambientes úmidos que possuam, né, que tem matéria orgânica, restos de organismos, dejetos, enfim, ou até mesmo viver associados a outros organismos, podendo ter associação mutualista ou na forma de parasitismo. Os fungos pluricelulares, eles são os cogumelos, né? Os cogumelos, eles têm estruturas que os formam, né, que são as hifas, que absorvem os nutrientes, né, da região onde elas estão fixadas, e elas entrelaçadas vão formar então o tecido, né, que é o micélio, uma estrutura dos fungos pluricelulares. E esses fungos, ao longo de um tempo, eles vão frutificar, formando o que a gente chama de cogumelo, né, que é o chapéuzinho aquele, né? E ali dentro vai ter as estruturas reprodutivas, que são os esporos. Então, os cogumelos, tanto os cogumelos quanto os fungos, né, unicelulares, né, os fungos pluricelulares e os unicelulares, eles reproduzem na forma, né, por meio dos esporos. Então, na natureza, eles podem são né, classificados já nas três maneiras que eu já falei. Decompositores, que é a parte mais importante dos fungos, né? Os parasitas, que causam doenças em outros seres vivos, no ser humano também, ou os mutualistas. Então, os fungos decompositores, eles vão absorver esses nutrientes dos restos de animais ou vegetais e até mesmo dos dejetos, né? Para, né, no caso, se alimentar, se nutrir. Alguns fungos são parasitas e obtêm nutrientes de outros seres vivos, mas com eles ainda vivos, podendo causar então doenças ou até mesmo a morte do organismo. Os fungos mutualísticos se associam com outros seres vivos também, porém, nesse caso, os dois obtêm benefícios. O exemplo que é o mais comum é o líquen, né? O líquen, se vocês perceberam já em alguma árvore, alguma pedra, né, aquela casquinha acinzentada ou esverdeada, é a associação de uma alga ou cianobactéria com um fungo. O fungo decompõe a matéria, né, pode ser parte da casca da árvore ou o material rochoso, e a alga ou a cianobactéria ela vai fazer, né, a partir desses nutrientes, junto com a umidade do ambiente, vai fazer a fotossíntese produzindo alimento para o fungo e para ela mesma. Então é uma associação de mutualista, né? Eles são classificados em três grupos principais, né? Os zigomicetos, os ascomicetos e os basidiomicetos, né? Os zigomicetos, eles vivem no solo. Poucos são parasitas de animais ou vegetais. O exemplo mais comum que a gente conhece é o bolor, aquele bolor do pão, né, por exemplo. Os ascomicetos, né, eles são relacionados à importância na fabricação de medicamentos, de alimentos e de bebidas. Então, fabricação, por exemplo, de vinhos, cerveja, né, a levedura, o pão, que utiliza o fermento biológico, que é uma levedura de fungo, que vai acabar fazendo a fermentação alcoólica, né, então do carboidrato que está presente ali na farinha. Ele vai absorver esse carboidrato, transformar ele, fazer o processo de fermentação, transformando ele em algo que ele possa utilizar. Então, com isso, com essa transformação, libera gás carbônico. Por isso que o pão cresce, o bolo cresce, tá bom? No caso dos antibióticos, a partir de uma contaminação de uma placa de bactéria, né, por um fungo,
o Penicillium notatum, foram verificados então que o Penicillium notatum produzia uma substância que matava bactérias. Então, esse antibiótico ficou conhecido como penicilina. Foi uma descoberta acidental, né, que ocasionou isso. Tá? A reprodução, como eu já falei, então, além disso, os Basidiomycetus, né, esqueci de falar do outro grupo, que contém alguns cogumelos, né, comestíveis, mas a grande maioria eles são venenosos ou causam doenças em vegetais ou até mesmo fazem o processo da decomposição que é benéfico. Então, alguns só são comestíveis. Vou dar exemplo, né? O champignon que a gente compra no mercado é um cogumelo comestível. O shiitake também cogumelo comestível. Então, são alguns tipos que podem ser comestíveis, né? Quanto à reprodução, né, os fungos, como eu já tinha falado, eles vão se reproduzir por meio de esporos, principalmente, ou pela fragmentação, né, ou até mesmo brotamento, né, um fungo do lado do outro, um fungo vai brotando, vai formando uma colônia, né, ali, e acaba surgindo novos fungos por brotamento. Mas a principal meio é a produção de esporos. Tá? Aqui é uma célula especializada na reprodução. Tá? Relacionado ao ser humano, o fungo pode causar algumas doenças, como as micoses de pele e unha, e até em alguns órgãos de pele, internos, perdão. Estas micoses que a gente fala são doenças causadas pelos fungos. A principal, né? A frieira, a micose da praia, pano branco, né? Pitiríase versicolor, que é aquelas manchinhas brancas, parece uma pintinha, né? mais esférica, assim, mais redondinha, porque ele vai decompor as células ali, né? Como ele tem um agente decompositor, ele vai decompor as células e vai acabar causando esse problema para nós. Tá? Também pode haver contaminação de alimentos, principalmente de alimentos enlatados, né? Mas os alimentos abertos também podem ser contaminados como por bolores, né? O pão que ficou com bolor por cima, né? Passou do prazo de validade, enfim, criou, né? O fungo começou a se reproduzir e criou uma colônia, né? E acabou estragando o pão, liberando toxina naquele local. Também poderia ser relacionado, por exemplo, as micoses, como eu já tinha falado, aquela micose da unha, né, que as mulheres normalmente têm mais esse problema, porque fazem a unha e às vezes o objeto ali né, o alicate, enfim, esteja contaminado e acaba pegando ali o fungo, ele se reproduz e acaba, né, dando dor, inflamação, enfim, para essas situações aí. Tá bem, gente? Então só uma prévia aí de fungos para vocês terem uma noção, fazerem a leitura do texto também. Um abraço, até a próxima aula, tá bom?